De todas as frutas que poderiam ser consideradas o par perfeito da fruta de Nika, o guerreiro da libertação, uma se destaca. E para completar, o seu usuário é a pessoa perfeita para empunhar esse poder. Ele nasceu em uma família que o amava, mas o mundo foi tão cruel que o deixou sozinho. Enquanto era escravo, ele descobriu sua vocação. Ele seria aquele que, com suas novas mãos, traria libertação para o maior número de pessoas possíveis. Esse é Bartolomeu Kuma, membro da raça dos bucaneiros e possuidor da mão capaz de tocar os tambores junto do Deus do Sol. Se existe um personagem que já era muito enigmático anteriormente, hoje em dia nem se fala. Enquanto Oda continua a escrever e a nos contar a história do mundo de One Piece, personagens principais são trazidos à tona. Porém, tudo o que acontece é motivado por fatores muito mais interessantes. E dentro desses fatores, nós temos esse personagem, que foi inserido há muito tempo atrás, porém só hoje a gente descobriu como era o seu passado e o quão importante ele é para o futuro da obra. Não somente ele, mas como toda a sua família foram ligados ao incidente de God Valley e muito provavelmente foram os responsáveis pela criação do exército que libertou milhares de pessoas. A informação mais antiga que temos sobre o passado de Kuma vem de Perona, que afirmou que ele era um pirata extremamente violento, conhecido por ser extremamente brutal. Através de suas ações, ele ganhou a alcunha de O Tirano e foi eventualmente convidado pelo governo mundial para se tornar um dos 7 Chichibukais. A primeira vez que nós sequer ouvimos falar sobre o Kuma foi um pouco depois do arco de Alabasta. Se vocês podem se lembrar, nós tivemos uma reunião onde apenas 3 dos 7 corsários se apresentaram. Obviamente essa cena foi marcada por um meme, onde vemos Doflamingo andando com as pernas abertas e logo atrás um grande homem segurando uma bíblia. Durante aquela época nós tínhamos certeza de que ele era um dos soldados mais leais ao governo mundial, porque após a derrota de Sir Crocodile, nós tivemos a grande reunião que foi chamada pelo almirante da frota, vulgo Sengoku na época. Durante esta reunião, Kuma não disse nada, mas sua presença foi definitivamente notada. Ele é um homem imponente, com mais de 6 metros de altura. E sua recompensa, antes de ser congelada por ter se tornado um dos 7 Chichibukais, era de 296 milhões de berries. Para aquela época, era uma quantia muito impressionante. Além disso, a sua principal característica é de que, independente de onde ele fosse, ele carregava uma bíblia debaixo do braço. Bíblia essa que apenas hoje, depois do capítulo 1096, nós sabemos o motivo e a sua explicação. Logo que esse personagem foi apresentado realmente pra gente, nós tivemos um pouco de contraste com as informações que a Perona nos tinha dito na sua descrição. Kuma aparentava ser muito calmo, comportado e extremamente leal ao governo mundial. Não havia traços de brutalidade ou mesmo violência. Na verdade, ele parecia quase benevolente. Depois dessa breve introdução, nós passaríamos centenas de capítulos sem ver o nome do Chichibukai, do Grande Urso, até que no arco de Thriller Bark, as coisas começaram a ficar interessantes. Se vocês lembram muito bem, pessoal, Kuma foi até Thriller Bark para conversar com Gekko Moria. O seu objetivo ali era apenas avisar que um novo Chichibukai tinha sido escolhido para substituir Crocodile e para que Moria tomasse cuidado com os chapéus de palha, pois eles já estavam começando a ter um certo renome, principalmente depois do que aconteceu em Enies Lobby. Kuma até ofereceu ajuda ao Moria, sugerindo que os dois enfrentassem a tripulação do Luffy juntos. Mas como era de se esperar, Gekko Moria se irritou e disse que jamais perderia para piratinhas como a tripulação do Chapéu de Palha. Kuma então testemunhou a derrota de Moria pelas mãos da tripulação do Luffy. E logo em seguida, o governo mundial ordenou que ele acabasse com qualquer testemunha da derrota do Chichibukai, incluindo até a tripulação do Chapéu de Palha. E é durante esse momento que nós temos uma das cenas que eu mais me arrepio de lembrar. E somado a isso, nós temos duas informações muito importantes sobre o Kuma que foram reveladas. Primeiro, ele possui uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, chamado Nikyu Nikyu no Mi, a fruta da patinha. Essa é uma das frutas mais estranhas de toda a obra, mas o seu poder dá a Akuma a capacidade de ele repelir qualquer coisa que ele quisesse, independente de ser o ar ou até mesmo a dor das pessoas. E o mais legal de tudo é que ele tem almofadinhas na mão, ou seja, é bem fofo. Pode até parecer ridículo, mas é muito poderoso, e com isso ele pode até transformar coisas abstratas em reais, que é o que ele faz com a dor do Luffy. Depois de serem introduzidos oficialmente, a tripulação do Chapéu de Palha é derrotado com apenas uma de suas habilidades. A sua assinatura, o magnífico poder
ursos choque. Todos caem, menos Zoro e Sanji. Porém, as coisas não param por aí. O poder da fruta da pata estende todos os limites do que tinha sido explicado até aqui. Por mais que seja uma paramécia, ele consegue transformar a dor do chapéu de palha em algo tangível, onde qualquer pessoa possa simplesmente absorver essa dor para ela mesma. E é aí que vem a cena que eu mencionei, que me faz ficar todo arrepiado. Durante esse confronto, Zoro vira para Kuma e diz que ele pode matá-lo no lugar de seu capitão. Então, como um desafio, Chichibukai pega toda a dor do Luffy e coloca na frente do espadachim para que ele possa absorvê-lo. Então, com sua determinação e lealdade, Zoro coloca os dois braços para dentro da grande pata e sofre um dano avassalador. E o mais importante disso tudo é que quando Sanji vai ver o que aconteceu, nós vemos um rastro de sangue gigantesco e o espadachim está parado no meio, tremendo. Porém, as suas únicas palavras são: não foi nada. Mas nem mesmo tudo que eu falei chega a demonstrar a totalidade dos poderes da Nikkyu Nikkyu no Mi. Kuma pode usar suas mãos de almofadas para enviar pessoas voando para qualquer lugar do mundo, independente da distância, mesmo que seja um lugar que esteja a dias de viagem. Embora nesse ponto da história não tinha sido ainda explicitamente mostrado, a gente acreditava que era dessa maneira que Kuma fazia para sair viajando pelo planeta. E também essa é uma das habilidades mais importantes da obra até aqui. Na verdade, eu até diria que a obra só continuou até onde a gente tá, porque essa habilidade existe. Mas a gente já vai chegar nesse ponto. Mas primeiro, eu já mencionei que Bartolomeu Kuma, na verdade, é um ciborgue? Pois é, isso é verdade. Acontece que Kuma era originalmente um bucaneiro, que foi gradualmente modificado ao longo do tempo para se tornar um ciborgue completo. E tudo isso faz parte de um projeto do governo, porém, o cientista à frente disso é uma pessoa que conhecemos só agora durante o arco de Egghead, ou seja, Dr. Vegapunk. Isso aumentou ainda mais as habilidades de Kuma, permitindo que ele disparasse lasers, aumentasse significativamente sua durabilidade e lhe desse sua própria rede de informações, muito parecida com um computador. Na verdade, é exatamente como um computador. Até porque, graças a todas essas modificações e estudos em cima do Kuma, foi possível o desenvolvimento de uma linha inteira de ciborgues, baseado única e exclusivamente nas especificações do Kuma. Esses ciborgues são armas usadas pelo governo mundial e foram denominados de pacifistas. Cada um possui um número, chamado PX. PX. Como Kuma perdeu a sua humanidade, ele recebeu um novo nome, na verdade, um novo número. Ele era chamado de PX0. Porém, eu acredito que devido à limitação de conhecimento e de tecnologia que eles tinham naquela época, Kuma é o único capaz de utilizar os seus poderes de Akuma no Mi. Todos os outros ciborgues que foram criados a partir dele, eles têm apenas a sua aparência e provavelmente a sua capacidade física e também estrutural, porque eles podem atirar lasers e outras coisas também. Pois é, o Vegapunk ainda não tinha criado o Green Blood, ou seja, ele não podia replicar Akumas no Mi tipo Paramécia. Que aí a gente só vê mais pra frente que é exatamente por isso que o S-Bear, o Serafim do Kuma, possui o mesmo poder. Esse é um personagem que estava ficando muito intrigante, não é mesmo? Ele tinha a alcunha de um tirano, porém não parecia nada com os relatos sobre ele. Na verdade, aparentava ser um cara calmo, que doou toda a sua consciência e seu corpo para o governo estudar, e graças a isso armas biológicas foram criadas, utilizando uma codificação própria. Porém, mesmo depois de tudo isso, ele carregava uma bíblia debaixo do braço. Depois dos acontecimentos de Thriller Bark, Kuma some mais uma vez, e reaparece durante o arquipélago de Sabaody. Seu motivo aparente era capturar Luffy para o governo mundial. No entanto, ele realmente protegeu o Chapéu de Palha e seus amigos das forças do governo, enviando-os para vários lugares ao redor do mundo para que pudessem se fortalecer. Nesse ponto, os fãs tiveram que se perguntar o que estava acontecendo, porque Kuma, que parecia ser tão leal ao governo mundial, estava protegendo o Chapéu de Palha. No entanto, no meio do confronto entre Rayleigh e Kizaru, Kuma revelou uma importante informação. Ele é um agente duplo para o revolucionário Monkey D. Dragon, que também, por coincidência, é o pai do Luffy. E isso é apenas a pontinha do iceberg. A relação de Kuma com o exército revolucionário é a chave pra gente entender um dos maiores acontecimentos da história de One Piece e também da sua personalidade enigmática. Porque foi durante exatamente esse arco, durante o arquipélago de Sabaody, onde o Kuma salva todos os Chapéus de Palha, que mais uma cena incrível acontece. Durante o time skip, o navio dos Chapéus de Palha precisava ser revestido com uma bolha gigante para que eles pudessem ir para a Ilha dos Homens Peixes. Contudo, os Chapéus de Palha ficaram fora por 2 anos, ou seja, o que aconteceria com seu navio durante esse tempo? Rayleigh iria ficar guardando? Não.
PX0, PX0, Bartolomeu Kuma, com seu último traço de sanidade e humanidade, se oferece para guardar o Sunny-Go durante esses 2 anos. Ele fica parado na frente da embarcação até que Luffy e seus amigos retornem. Essa com certeza foi uma das cenas mais intrigantes que representa Bartolomeu Kuma, porque a partir daqui ele já era um dos personagens mais curiosos que Oda nos tinha apresentado, e fica melhor ainda, porque Luffy e seus amigos entraram no Novo Mundo, alguns deles já conseguiam dominar o Haki, e as suas aventuras continuaram. Porém, muitas perguntas ficaram, e agora estão sendo respondidas durante o arco de Egghead. Porém, antes de chegarmos até o arco da Ilha do Futuro, tivemos mais aparições, ou melhor, apenas o semblante do que restou do grande Kuma, o tirano. Durante o flashback do Reverie e do Sabo, nós tivemos a presença deste grande personagem. Infelizmente, ele não era mais quem costumava ser. Claro que hoje nós já sabemos que ele faz parte da raça bucaneiro. Porém, naquela época, ao vermos o grande Kuma lá em Mary Joyce, servindo de cavalinho, todo rasgado, todo triturado e sem um pingo de humanidade, isso nos doeu o coração. Lá estava ele, um escravo do governo mundial. Ele mais uma vez tinha retornado à sua origem. Não é à toa que um dos objetivos do exército revolucionário durante a invasão da Terra Sagrada era libertar Kuma. E assim, eles conseguem. Claro que nós só conseguimos ver isso durante o flashback do Sabo. O Imperador das Chamas conta para o seu líder, Monkey D. Dragon, tudo o que aconteceu. Kuma estava lá, mas ao mesmo tempo não estava. Mesmo depois de ter sido resgatado, ele aparentava ser uma casca vazia. Porém, uma coisa estranha acontece. Um certo dia, que ele já estava desligado, junto a todos os membros do exército lá no reino de Kamabaka, Kuma novamente é reativado, e ele começa a correr e utiliza mais uma vez o poder da sua Nikyu Nikyu no Mi, simplesmente para se auto-repelir e sair voando para os ares. Ali naquele momento não sabíamos para onde ele estava indo, porém logo em seguida ele aparece escalando a Red Line. Muitas pessoas ficaram assustadas, marinheiros metralhavam o grande Kuma, porém ele não parava. Como um ciborgue prestes a executar a sua missão, ele apenas continua subindo sem parar, até que simplesmente ele chega no seu destino. Ora, Kuma tinha sido resgatado do mesmo lugar para o qual ele estava voltando. Será que ele tinha sido programado para voltar aos seus antigos mestres? Não, pois no momento em que ele põe os pés na Terra Sagrada, ele utiliza sua grande habilidade mais uma vez, Ursus Shock, e causa uma destruição em massa nunca vista na Terra dos Nobres Mundiais. Não é à toa que a pessoa que é designada para pará-lo é o almirante da frota atual, vulgo Akainu, o melhor fazedor de rosquinhas do One Piece. Akainu, ao encarar Bartolomeu Kuma, sabe que não existe mais um pingo de humanidade, ou melhor, parecia não ter. Então automaticamente os dois entram em confronto. Só que uma coisa acontece, meio que o radar do Kuma é ativado. Algo não parecia certo. Ele automaticamente dá as costas para o Akainu e sai correndo mais uma vez. Porém, o almirante da frota não deixaria isso barato e prepara para atacar o Kuma novamente. Só que a gente já sabe como as coisas vão acabar, não é mesmo? A fruta da pata é ótima para fugir. Utilizando sua habilidade de repelir, Kuma desaparece e sai voando para uma localização que a gente ainda não sabe. Porém, neste mesmo momento, alguma coisa está acontecendo na Ilha do Futuro. Egghead, o porto central do Dr. Vegapunk, a pessoa responsável por deixar Kuma nesse estado. Lá nós vemos não só o então Yonkou Luffy do Chapéu de Palha, como uma figura esquisita, Jerry Bonnie, uma pirata que foi introduzida como um membro da pior geração. Oda se prova um gênio mais uma vez na descrição dessa personagem. Em Egghead descobrimos então que na verdade ela é filha de Bartolomeu Kuma e ela está atrás de vingança porque ela acha que o Vegapunk deliberadamente tirou todas as memórias de seu pai e fez com que ele se transformasse em uma máquina mortífera. Porém, as coisas não são tão simples assim, não é mesmo, Oda? Ao entrar numa sala secreta no meio do laboratório, uma pata gigante reluz e ali a gente percebe que se trata das memórias de Bartolomeu Kuma. Utilizando o seu poder, ele repeliu toda a essência do que se fazia ser o seu ser para fora do seu corpo físico. E ali, Bonnie então coloca as duas mãos para ter um vislumbre do que aconteceu. Naquele momento a gente vê o pequeno Kuma sofrendo bullying. Ele chorava, era uma época distante, não sabíamos quanto tempo, porém ali tínhamos certeza de uma coisa: se trataria de um evento extremamente importante para a narrativa de One Piece. Pouquíssimos capítulos depois de termos sido introduzido a essa realidade que Kuma vivia,
um personagem novo aparece. Um ancião, Jay Garcia Saturn. Ele, com sua forma demoníaca, se coloca imponente na frente de todos os chapéus de palha. E então, depois de derrotar o Sandy, ele segura Bonnie e está preparado para executá-la. E é aí que um grande flashback começa. God Valley, 38 anos no passado. Ou melhor, vamos voltar um pouco? 47 anos atrás, no reino de Sorbet, no South Blue. Um jovem casal acaba de ter um filho. Um deles é revelado ser da antiga raça bucaneira, enquanto a outra é apenas uma humana. O bebê era tão gigante que nós ficamos com uma certa dúvida de como é que aquela mulher tinha parido aquela criança. Embora tudo parecesse normal, é nos revelado que os bucaneiros são caçados pelos nobres mundiais há centenas de anos. Ou seja, alguma coisa eles fizeram para os Gorosei em Sama para serem caçados. Quem sabe essa raça fez até aliança com Joy Boy durante a Grande Guerra, não é mesmo? Espero que a gente descubra logo logo. Continuando a história do nosso pequeno Kuma, logo que ele nasceu, as amostras de seu sangue é vazada para o governo e descobrem que ele faz parte da raça bucaneiro. Então vários agentes são mandados até a ilha e a partir disso, Kuma e sua família se tornam escravos. Sua mãe, que era apenas uma humana normal, não aguentou muito tempo e acabou falecendo. Seu pai, todo machucado e ferido, tentava animar o seu filho. E então ele lhe ensinava sobre uma certa criatura, o deus do sol Nika, o guerreiro da libertação. Um ser que um dia voltaria para dar liberdade a todos, até mesmo para os escravos. E então, tentando elevar o astral do seu filho, ele dançava enquanto imitava os sons dos tambores da libertação. Até que um certo dia, um Tenryubito o mata por estar fazendo barulho. A partir desse momento, Kuma se torna órfão, até que ele é levado para uma ilha que conhecemos muito bem, God Valley, 38 anos atrás. Estava acontecendo um certo tipo de torneio, onde uma vez a cada 3 anos, os nobres mundiais desciam da Terra Sagrada e caçavam a população de uma determinada ilha. E não só isso, eles também soltavam escravos, e o seu único objetivo era matá-los. E assim, eles ganhariam pontuação, e os nobres que tivessem mais pontuação receberiam um prêmio, que possivelmente era um Akumas no Mis. Neste ano em específico, nesta ilha em específico, Kuma estava lá desesperado, e é lá que ele conhece Ivankov e Ginny, uma criança que adora comer um bifão e aparentemente possui cabelos rosas. Ginny é extremamente inteligente e bola um plano para que todos fugissem da ilha. Claro que com a ajuda de Ivankov, que logo pensa que naquela ilha possuem 2 Akuma no Mis. A primeira, o Ou no Mi modelo Seiryu, a fruta que mais tarde seria dada ao Kaido, e claro, Nikyu Nikyu no Mi, a fruta que o Bartolomeu Kuma comeria logo na sequência. Então, seguindo o plano da Ginny, um grande caos acontece. Ela vaza informações da ilha. Ela passa a ideia de que os nobres mundiais estão indefesos. Então a gente vê apenas grandes nomes chegando até lá. Rocks Pirates com seu capitão Rocks Dizback, a pessoa que aparentemente é o pirata mais forte que já existiu. Depois nós vemos a tripulação dos piratas Roger com o seu capitão, futuro rei dos piratas Goldie Roger. E ao mesmo tempo, vemos o futuro herói da marinha Monkey D. Garp com Bolgard ao seu lado. E então, o incidente de God Valley tem o seu começo. Se aproveitando de todo esse caos, Kuma e Ivankov conseguem as 2 frutas, porém Big Mom impede que a Ou no Mi seja consumida, mas ela não é rápida o suficiente para parar Kuma de comer a fruta da pata. Então, como um raio misterioso, o ancião Saturn aparece, dando um ataque mortal no nosso pequeno urso. Porém, ele é um bucaneiro e não seria morto apenas com isso. O Gorosei tem uma aparência de onipotência, e ele afirma que pessoas das raças dos bucaneiros não têm permissão de viver livremente. Já foi selado pelo destino que há centenas de anos eles só podem ser escravos. Ao ouvir essa afirmação, o jovem Kuma fica confuso sem entender o que estava acontecendo, e então ele se levanta e afirma que, independente do tamanho do poder que ele adquira, ele vai querer salvar as pessoas, ou melhor, a maior quantidade de pessoas possíveis, assim como o guerreiro da libertação, Nika. Temos um corte durante o incidente de God Valley, então voltamos para o reino de Sorbet, onde o Kuma nasceu, e também é revelado que, graças ao poder da pata, Kuma conseguiu salvar mais de 500 pessoas. E então ele olha para suas próprias mãos e vê aquelas almofadinhas fofas. A partir desse fato, ele faz a relação com as mãos da libertação. A sua Akuma no Mi é quase como se fosse uma companheira direta da fruta do Luffy. Luffy utiliza seu despertar e emana os sons dos tambores da libertação, e talvez Kuma possui as mãos para tocar esses tambores. A
A partir daqui será contada toda a trajetória de Vankov com Medini, como o Exército da Libertação foi criado e como o Exército Revolucionário também foi criado. Por que será que Kuma abriu mão da sua própria humanidade para servir ao governo mundial? Sem pensar muito, eu diria que foi provavelmente para salvar a maior quantidade de pessoas possíveis, pois ele se manteve fiel do início ao fim. Chegou até ser mesmo um agente duplo e se colocar em risco para trazer um pouco de alegria a todos aqueles que sonhavam com a liberdade. Então, como um real discípulo de Nika, ele cumpriu seu papel até o final. E seria muito bonito e poético se pudéssemos ver ele chegando em Egghead, salvando sua filha e presenciando em seus últimos momentos os tambores da libertação sendo emanados. Luffy voltaria ao combate e então, em seu último suspiro, Kuma daria um sorriso. Ele olharia para cima e lembraria de todas as memórias que ele fez com seu pai e de todos os ensinamentos que ele passou adiante para Bonnie. E nesse momento, em seu leito de morte, ele abriria um sorriso, assim como os membros do clã D, fechando assim a conexão entre os bucaneiros, Joy Boy e os D. Essa então seria a história mais bonita e impactante de One Piece. A história daquele que nasceu como um escravo, porém se manteve forte em sua fé e cumpriu seu objetivo na Terra: ser o braço direito do guerreiro da libertação. Afinal, se pararmos para pensar, quantas foram as vezes mesmo que Kuma salvou Luffy quando este estava em necessidade? E ele fez isso sem nem mesmo saber que aquele garoto se tornaria o deus que ele tanto admira, o guerreiro da libertação, que veio ao mundo para acabar com a tirania do governo. Essa então foi a história de Bartolomeu Kuma. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal e deixa o like. Foi um prazer. Se ainda não viram esse vídeo, assiste que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A Shira falando e vazando. Eu fui.